ao Política em Foco, o programa que trata dos principais assuntos do Legislativo catarinense. Na pauta de hoje, o turismo em Santa Catarina e também a nota que a Assembleia Legislativa emitiu lamentando a morte do Papa Francisco. Comigo no estúdio, a jornalista Maria Helena, seja muito bem-vinda. Obrigada, querida, obrigada a toda a Assembleia Legislativa, a direção da TVA, mais uma vez está com vocês. E também Marcelo Lula, seja bem-vindo. Prazer, Karina, mais uma vez compartilhar esse espaço com você, Maria também, satisfação grande, com todos os amigos e amigas que acompanham a TVA. Bom, o feriado do dia 21 de abril é uma data que fica na história também pela morte, do Papa Francisco. E isso meio que pegou, acho que o mundo um pouco de surpresa, porque o Papa estava em tratamento, mas na Páscoa ele apareceu, ele conversou e ainda teve alguns compromissos, recebeu inclusive o vice-presidente dos Estados Unidos. E a Assembleia Legislativa, então, emitiu uma nota lamentando o fato, que repercute no mundo inteiro, um líder consolidado que deixa esse mundo, que passa para um outro plano. E eu gostaria de saber de vocês, então, qual é a avaliação que vocês têm sobre esse gesto que a Assembleia fez de emitir uma nota lamentando este fato? Eu acho que a Assembleia, na verdade, fez o seu papel e se junta aos demais poderes de todo o país e de todo o mundo de lastimar a morte do Papa Francisco, um homem que a gente ainda vai conversar muito nesse programa sobre ele, deixa um legado incrível e uma lição importante, inclusive para os políticos, já que nós estamos falando de uma casa política, inclusive para os políticos. Em que sentido, Maria Helena, você considera que ele deixa uma lição para os políticos? Transparência, uso da comunicação para o bem e não para fake news, mentiras e histórias mal contadas. Então a transparência eu acho que é um dos fatores muito importantes, fica evidenciado essa necessidade para o mundo. Nós precisamos agir dessa forma, com transparência, com determinação, com humildade, que é outra lição que ele deixa bastante, e com determinação pelo bem da humanidade. Então a Assembleia Legislativa, claro, com certeza fez o seu papel, de emitir uma nota de pesar pelo falecimento do Papa Francisco. Nós vimos aí vários poderes colocando o luto oficial, desde municípios pequenos, como nós temos aqui na região da Grande Florianópolis, luto por 3 dias, o Estado também, câmaras de vereadores, o próprio Estado, mas aí veio a lei federal, que é superior a todas as outras, e institui, então, o luto de 7 dias no nosso país. Então, ficamos todos nós com esse luto oficial de 7 dias. Ele não significa algo muito concreto no sentido de paralisar atividades. Ele é uma marca que se deixa, é um luto oficial, o nome já diz, para marcar realmente aquela perda também significativa. Registra na história, que Com foi certeza. decretado o luto, que teve uma comoção geral, Então, e comoção geral, Lula, de católicos e de qualquer religião, do mundo. Verdade, é verdade. O mundo todo acaba se emocionando e se sensibilizando com a partida do Papa, É o maior fenômeno da Igreja Católica, do papado. Eu gosto muito da história do papado, do Vaticano. Pai de todos. Exato. E porque ele vem de o que acontece? Ele vem após um papado um tanto exitoso, claro que todos têm que seus questionamentos, mas de João Paulo II, que até então talvez era o maior fenômeno do papado. E João Paulo esteve, inclusive, em Florianópolis, Vocês chegaram a acompanhar? Eu acompanhei na beira-mar aqui. Exato. João Paulo II, e ele era carismático demais. Assim. Exato. Muito mas simpático. ele ainda passava por um processo de abertura da igreja, Esse era um fato. Então, João Paulo II, ele tinha esse carisma, Karol Wojtyła, que era o nome dele mesmo, polonês, ele passou por esse momento de uma certa transição da igreja. A partir da morte dele, entra quem? Joseph Ratzinger, o Bento XVI, e que foi muito mal compreendido, porque as pessoas esperavam alguém mais carismático do que João Paulo II. E não, ele era fechado, ele era bem alemão mesmo, mas a contribuição
de Bento XVI para a igreja, isso as pessoas vão falar somente daqui a alguns anos. Por quê? Porque ele mexeu em questões muito profundas da igreja. Ele falhou na questão da pedofilia, isso é um fato, né, que não fez ou não puniu adequadamente quem deveria ser punido, mas ele, internamente, parece que ele sabia do papel dele, né? Ele sempre teve um papel de muita influência na igreja e ele fez o quê? Ele mais ou menos ajeitou a casa para o próximo Papa. E até uma renúncia ensaiada, né, Lula? É, Mas uma renúncia ensaiada, eu vou renunciar e agora você continua. É que acontece o seguinte, Maria, ele era uma figura tão consciente que ele começou a sentir o peso da saúde. Né? Mas eu acho que ele sentiu mais algum peso, Marcelo. E coincidiu com o momento em que a igreja passava por alguns escândalos sexuais que atingiam pessoas do alto clero da Santa Sé, a questão do Banco do Vaticano também. Financeiros gravíssimos. Houve uma série de questões e que ele sentiu, não, eu não tenho saúde para enfrentar isso. Ele já estava cego de um olho, enfim. Então, o que ele faz? Ele renuncia. Faz aquele movimento... Mas eu tenho uma pessoa conhecida que estudou em Roma e ele relatou que o Papa Bento, mesmo fora, tendo renunciado, ele morava ali, né? Morava ali. E ele e o Papa Francisco conversavam muito. Então, o Bento, com essa questão de que a gente tem uma ideia de que ele seja aquele cara conservadorzão, e o Francisco com essa coisa de ser mais aberto, mas os dois conversavam muito. Então, isso quer dizer que o Bento também aconselhava, que ele tinha ali uma certa influência também, né? O Papa emérito, nas decisões. O Papa emérito. Isso. Né? E aí, tivemos 2 papas pela única vez. 2 papas, né? Exato. E aí, a partir disso, vem quem? Francisco, né? Com um olhar, ele é um jesuíta, com um olhar extremamente franciscano, né? Fazendo o quê? Botando a igreja no seu devido lugar. Que a igreja é das pessoas, Mas qual é o lugar da igreja? Ela é mais humana, que a igreja é para a defesa do que Cristo realmente pregou, e aí há uma injustiça e uma ignorância muito grande, as pessoas falando, o Papa era comunista. Eu acho de uma indelicadeza, de um crime falar esse tipo de coisa, porque é coisa de gente que não entende nada. Por quê? Porque, na verdade, e ele mesmo respondia de uma forma muito inteligente, ele disse assim, olha, os comunistas estão pegando a pauta da igreja, né? E porque isso que eles estão falando agora, eles estão pegando a pauta da igreja, a pauta dos mais pobres, enfim, nós já falávamos já há muito tempo, Cristo já falava há mais de 2000 anos, né? Então ele brincava com isso também, né? Mas, Marcelo, uma coisa que eu acho que gerou polêmica também nessa questão é que o Papa dizia também que ele deveria também se meter em política, entre aspas, mas né? O cargo do Papa, ele é político. Sim, mas então, e aí tem aquela coisa, né? Política e religião se misturam. Como é que funciona isso? É que a partir do princípio... Desculpa, Maria. Não, que a partir do princípio... E aí há uma leitura interna do Vaticano e é uma leitura também de outras religiões, que isso é muito importante que as pessoas entendam. O Vaticano ele tem um poder muito grande, não só religioso, mas político. É um fato, o Papa ele é um chefe de Estado, ele é como se fosse um presidente do Vaticano. O Vaticano é um país, eu tenho a oportunidade de conhecer o Vaticano, sabe, é um país, você entra lá, você tem quase que uma fronteira, uma mini fronteira lá, fica o exército da Itália fazendo ali a divisa, e quando você entra, quem faz a defesa ali do Papa é um pouco da gendarmeria, né, mas quem mais faz mesmo é a Guarda Suíça. É um país ali, então ele é um chefe de Estado. Bom, se a gente pegar a história, né, Maria Helena, o Papa, muito antigamente, era o principal conselheiro do rei, Sim. Né? E eu não sei, mas eu acho até que, se não me engano, teve algum papa também que reinou antigamente, né? A igreja teve muito essa história de estar muito presente na monarquia, né? A igreja já foi Estado, né? Sim. O poder da igreja é incontestável, né? É incontestável. É incontestável. Ainda é. E João Paulo teve... Não teve, aliás, uma preocupação muito grande, por exemplo, com o crescimento de outras, como as próprias igrejas evangélicas. Ele buscou pregar o cristianismo. Papa Francisco. Uhum. O Papa Francisco, perdão. O cristianismo, não houve essa preocupação que houve em outras épocas com o crescimento de outras igrejas, a diminuição da Igreja Católica, ele não se preocupou com isso. Mas as preocupações dele foram com temas reais, atuais, né?
falávamos já disso, e as últimas horas e últimos dias, a mídia de todo o mundo tem falado dessas questões que ele abraçou. Nós, mulheres, temos muito o que falar sobre o Papa Francisco, a partir do momento que ele abriu um dos seus ministérios para as mulheres podendo votar dentro do Vaticano. Isso tudo são ações políticas. Nós não estamos falando aqui de política partidária, nós estamos falando de ações políticas, e nada mais político do que a ação de um Papa. Tem outro detalhe, né, Maria? Por exemplo, o Papa, todo o papado teve atuação política muito forte, né? A presença do Papa em um país é um ato político. E aí, o que acontece? Por exemplo, o Papa levantou questões importantíssimas, por exemplo, como o que está acontecendo em Gaza, um genocídio de Israel em Gaza, né? Dia após dia. Inclusive, hoje foi divulgado um vídeo, porque todas as noites o Papa Francisco ligava para os padres na faixa de Gaza e perguntava, né, o que está acontecendo aí, como que foi hoje aí. Era uma preocupação constante dele. Exato. Então, ele tinha uma preocupação constante, assim como na Ucrânia, da assim Ucrânia, como em outros locais também. É porque ele, um dia antes de falecer, inclusive no discurso que ele fez de Páscoa, falou de novo sobre a paz. Né? Era o Papa da Paz que se falava. E ele tinha muito essa preocupação com as guerras que ainda acontecem nos dias de hoje, né? Sabe o que mesmo me impressionava? Eu tive a graça de conhecer o Papa Francisco. Até tem em casa um terço que eu ganhei dele. A questão Conta essa história, Marcelo. Como é que tu conheceu o Papa? Eu vi a foto, eu vi a foto. Exato, eu fui acompanhar, eu fui fazer a cobertura do encontro da Chapecoense em 2017 com o Papa Francisco no Vaticano. Em 2016, todo mundo sabe, aconteceu aquela tragédia terrível com a equipe da Chapecoense e nós fomos a Roma, né? Eu fui acompanhar também, eu fui fazer a cobertura desse encontro e tive a graça de conhecer o Papa Francisco, né? E foi engraçado porque ele é uma pessoa que sabe se comunicar muito bem, mas na época a impressão que me deixou é que ele era uma pessoa um tanto tímida, né? Ele veio cumprimentar, conversar. Mas ele tinha umas tiradas, né? Tinha umas tiradas fantásticas, né? Dizia que o brasileiro humor não tinha era a jeito. sua característica, né? Dizia que o brasileiro não tinha jeito porque era muita cachaça, ele falava cachaça, né? Muita cachaça e pouca oração, né? Mas, Karina, mas foi um encontro fantástico. Para mim, foi um encontro do coração. Eu tive outras oportunidades. Eu cobri a Jornada Mundial da Juventude também. E as pessoas falam muito da energia do Papa, né? Fantástico. E quando chega perto, parece que sente uma energia diferente. Que esse Papa especificamente transmitia isso. Mas o que me tocou muito no Papa foi a questão humana dele. Todo mundo deve lembrar daquela imagem dele na época da pandemia, no período mais agudo, quando ele atravessa a Praça de São Pedro, já sozinho. Na escuridão, sozinho. É uma imagem forte, tanto forte. Que parece aquela imagem de fim do mundo, né? Daqueles filmes, né? Muito forte. E ele vai, e durante a oração dele, ele diz o seguinte: Senhor, apesar da nossa fé, nós somos humanos e nós temos medo. Isso é tão emocionante, isso é tão fantástico, porque ele, da altura que ele estava, ele poderia mas ele teve empatia pelas pessoas e ele clamou por elas, dizendo, olha, nós somos humanos, nós temos medo. Ele estava exercendo aquilo que deveria ser mesmo, né, Exato. Marcelo? O papel que ele estava fazendo naquele momento era o papel que cabe a um líder como ele, né? Exato. Então foi fantástico isso. Isso mostra uma das várias demonstrações do quanto esse Papa foi especial, né? E eu vou ser bem franco, eu acho que a partir dele a Igreja não tem mais recuo. A Igreja segue nesse processo de papas mais abertos. Então, na tua opinião, ou na opinião de vocês, esse novo Papa que deve ser eleito, ele vai ser um Papa na mesma linha do Francisco? É uma tendência. Eu já não acredito. Não? Nesse mundo que nós estamos tão polarizado, eu acredito que a Igreja deu uma seguradinha. Não desfaça o que já foi feito, mas se a gente analisar, o Papa Francisco não criou doutrinas, ele foi um pastor, ele abriu portas, abriu caminhos, abriu diálogos, mas não houve efetivas ações. Então, talvez fique nisso, mas eu acho que a gente vai ter que falar disso daqui a pouco, né? Esse caminho que o Papa abriu, eu acho que é uma polêmica também,
que ele pregou muito pela diversidade e ele, inclusive, autorizou os padres a abençoarem casais homossexuais. Claro que ele não autorizou o casamento, né? O matrimônio, mas ele fez essa autorização, o que gerou uma certa polêmica, dividiu um pouco os católicos, né? E eu acho que o Papa, será que com essa atitude dele, ele está fazendo, ele estava dando um passo para uma renovação? Isso, que gesto, o que quer dizer esse gesto do Papa? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque agora vamos fazer um pequeno intervalo. Já voltamos. Voltamos com o programa Política em Foco, que trata dos principais assuntos da Assembleia Legislativa. Neste programa estamos falando sobre a moção da Assembleia, a manifestação da Assembleia a respeito da morte do Papa Francisco. E no outro bloco estávamos conversando sobre essa questão do Papa Francisco ter criado uma certa polêmica quando ele liberou que os padres abençoassem casais homossexuais e seus filhos. A opinião de vocês sobre esse gesto que o Papa fez? Isso é uma evolução dentro da Igreja? Significa o quê? Um recado muito bem dado, né? De que todos somos humanos e as escolhas das pessoas são escolhas das pessoas, independente das suas fés, né? E o outro recado foi também a possibilidade de comungar os casais já divorciados, pessoas já divorciadas. Eu me incluí, achei o máximo isso, né? Embora não seja uma católica tão praticante, né, ao ponto de ir comungar todo domingo, mas achei isso, sem dúvida alguma, um passo, como eu falava no bloco anterior. O Papa Francisco, ele não efetivou muitas coisas, não criou doutrinas específicas, mas ele fez, deu início a uma série de questionamentos que sacudiu a Igreja, teve, sem dúvida alguma, muitos contrários dentro da própria Igreja, ele sofreu isso, não pensem que tudo foram flores no papado de Francisco, porque não foi. Teve, sem dúvida alguma, nesses últimos dias aí, a gente tem acompanhado uma série de comentários de gente que vive dentro do Vaticano e vive o dia a dia do Vaticano, e a gente fica sabendo de histórias assim que não sabíamos, mas houve, sem dúvida alguma, muitas revoltas, né? Eu tenho duas muitas histórias... oposições, né, vamos dizer demais, assim. Sempre Muitas oposições. É que no Vaticano é uma política constante, há grupos políticos dentro do Vaticano. Você adoraria ficar um tempinho ali dentro, meu sonho é ser vaticanista. Um dia o sonho inclusive, acho que todo jornalista, acho que todo jornalista gostaria de viver cobrir um conclave. Sem sombra de dúvida. Sabe que tem duas historinhas rápidas assim sobre o Vaticano, sobre o Papa Francisco, né? Quando ele assumiu, muitos desses religiosos, que nem disse uma fonte lá, um amigo lá do Vaticano, disse assim, olha, eles dormiram e não acordaram mais em Roma. Ou seja, foi uma coisa tão rápida, ele determinou que gente do clero que tinha relações maritais que fossem mandadas de volta para o seu país, né? E não era uma questão de preconceito dele. Primeiro, uma questão de regra também, né? Um religioso, ele tem a questão do celibato, ele não pode, então, regra, independente né? de ser com homem ou mulher, é regra. E também, claro, porque tinha essa outra questão envolvendo poder e tudo mais. Outra questão foi o Banco do Vaticano. Muitos italianos usavam o Banco do Vaticano como paraíso fiscal, né? E aí, quando vieram todas aquelas denúncias contra o Banco do Vaticano, o que acontece? O Papa Francisco determina de que somente quem trabalha para o Vaticano ou presta serviço para o Vaticano poderia ter conta no Banco do Vaticano. Foram filas, vocês devem conhecer aquela via vaticana que passa da praça, lá perto da Avenida Ottaviano, em Roma, e que entra. Diz que eram filas e filas ali para as pessoas fecharem as contas, porque foi dado quase que um prazo. Ou vocês fecham, ou esse dinheiro vai ser confiscado. E aí para as pessoas tirarem o dinheiro de lá. Então o Papa Francisco, ele era muito amoroso, ele trouxe muita palavra de fé e muita palavra de amor, e mais, não trouxe só palavra de fé eterna para a questão da eternidade. Palavra de amor e de fé também para as pessoas terem também
para tomarem isso para as suas vidas. Mas ao mesmo tempo impôs a regra. Ele foi duro, ele foi justo e fez o que tinha que se fazer com os casos de pedofilia, com quem estava usando a igreja para outros fins, enfim, por isso que eu digo, ele trouxe, né, a palavra de sabedoria, a palavra de amor, a palavra de misericórdia, mas ele foi duro para enfrentar muitos grupos que faziam uso do Vaticano para benefício próprio. Olha, esse assunto acho que renderia aí uns 3 programas, né, Marcelo? Porque realmente é um assunto que fascina, que é a história e é algo que vai ficar mesmo na história. Mas nós vamos falar um pouquinho também sobre o turismo em Santa Catarina, porque o deputado Napoleão Bernardes, há algum tempo, usou a tribuna da Assembleia para destacar o crescimento do turismo e a internacionalização do nosso turismo com os voos que estão saindo aqui direto do aeroporto de Florianópolis. O turismo é algo que realmente também fascina, né, pelo potencial que o nosso estado tem no setor turismo. E eu acredito que que essa questão de voos seja muito, muito importante, obviamente, mas a estrutura que nós temos aqui, os hotéis, tudo para receber esse turista e para ele voltar, também seja algo importante, né? Não, a gente não vai a Roma só no turismo, a gente vai para saber do Papa, mas o turismo lá também é bom, né? Maravilhoso. Então vamos falar de turismo. Mas Santa Catarina dessa vez também em Santa Catarina. Santa Catarina, eu considero que o governo do estado deu um bom passo quando ele trabalhou o turismo em todas as estações de Santa Catarina. Já começou aí, achei bastante positivo. A gente fala em turismo, a gente só fala no turismo de verão, o turismo de eventos teve uma queda, depois conseguiu se equilibrar, e realmente é preciso favorecer as demais regiões de Santa Catarina, que têm umas potencialidades turísticas enormes, mas não tinham esse mesmo olhar político e de governo para que se desenvolvesse. A gente falava até antes mesmo de começar o programa a questão da Serra, que recentemente a bancada da região serrana, bancada estadual, se reuniu com o presidente da Assembleia e apontou algumas questões importantes. O turismo é importante e ele acaba sempre batendo também na infraestrutura. Quando a gente fala de região serrana, que tem uma potencialidade enorme, eu morei na região serrana há muitos anos, posso dizer isso, mas a infraestrutura ainda nos deixa um pouco prejudicados nessa questão. Me permita uma história rápida. Eu tive a oportunidade de participar de uma viagem com o então governador Luiz Henrique da Silveira numa missão internacional. E nessa missão me chamava a atenção porque naquela época, acho que, sei lá, no começo dos anos 2000, lá 2004, 2006, ele levava já um audiovisual sobre Santa Catarina. E nesse audiovisual ele apresentava para os países europeus onde nós passamos a Serra. A Serra, naquela época, ainda tinha... Nossa, era muito menos do que tem hoje, né? Porque hoje está desenvolvido, hoje nós temos vinícolas, nós temos pousadas, né? Naquela época eu lembro que tinha uma vinícola que o governador já apresentava como um grande potencial a Serra. Então isso era a visão de futuro. E esse futuro está chegando agora na Serra. Se nós formos constatar, hoje nós temos um negócio de turismo na Serra que precisa de incremento, mas ele cresceu muito. E um outro ponto que eu gostaria de destacar quando falou em turismo de verão. Na Serra, o turismo é de verão e inverno, porque as pessoas sobem a serra no verão também. Um dos grandes trabalhos numa entidade que eu atuo, que é aqui da Grande Florianópolis, que representa 22 municípios da região, exatamente esse, mostrar que quem chega a Florianópolis pode, em poucos quilômetros, já estar na serra, exatamente. já é o caso da região um bom sul vinho, e vai subindo, tem coisas maravilhosas em todas as regiões. Mas só para complementar, Marcelo, antes de passar a bola para você. A infraestrutura ainda deixa a desejar para desenvolver todas as regiões do nosso estado.
própria Assembleia Legislativa está chamando para si esse protagonismo de temas como a própria infraestrutura. Tem que ser, porque não é possível. Agora nós estamos aqui conversando e está para acontecer em Brasília nas próximas horas, importante reunião para tratar desse Morro dos Cavalos. Como é que a gente vai falar de turismo em qualquer região se não resolvermos gargalos como esse? E outra coisa que eu acho que empata muito o turismo em Santa Catarina é cada virada de governo vamos fazer um diagnóstico das potencialidades regionais. Eu não aguento mais ouvir isso. Todo mundo sabe das potencialidades de Santa Catarina. Toca pra frente. Então, por favor, né, não vamos desconstruir, vamos continuar construindo. Eu gosto muito de... Primeiro ponto, eu quero dizer que um dos pontos que esse governo atual acerta é na questão do turismo, no sentido de criar essas rotas, essa conexão internacional, né? Santa Catarina, então, hoje tem voo para Lisboa direto, para a cidade do Panamá, que é um hub que vai para os Estados Unidos ou outros países ali da América Central, do Norte, Caribe, enfim. Você tem, Peru, por exemplo, Lima, né? Lima, que vai começar no final do ano. O Chile, que já tem um bom tempo já e ampliou essa rota também. Buenos Aires. Qualificado do Chile. Uruguai, tem para o Uruguai também. Montevidéu, no período mais agudo do turismo. Então, ou seja, nós temos sim um trabalho interessante. Eu acho que a secretária Catiane Seife tem feito um trabalho muito interessante em relação a isso. Mas eu concordo com a Maria. Eu acho que falta um pouco de atenção em infraestrutura para quem está investindo em turismo. Porque eu costumo comparar Santa Catarina com o Chile e com o Líbano. Por quê? Pela diversidade. Por exemplo, você tem praia, turismo do litoral, você tem o turismo da neve, né? E esses países também têm o turismo da neve. Aqui, claro, nós não temos estação de esqui, mas também nós temos neve aqui também. E a nossa neve também... É que não colabora para que se tenha, né? Mas, enfim, mas nós temos também, para quem quer ver, pelo menos ver neve... Se não tiver neve, tem frio. Exato. Né? Aqui em Rancho Queimado vai ser uma das maiores estações de esqui. Pois então. Olha só. Pois então. Mas não tem neve, a gente produz. A gente tem capacidade. Mas aí o que acontece? Então, por isso que eu costumo comparar, porque são países... O Líbano agora, por uma questão de guerras, enfim, agora não está tão... Mas já foi um país, era conhecida como a Suíça do Oriente Médio, então o pessoal da Europa ia tudo para lá por causa disso, dessa diversidade, e o Chile, muita gente vai para lá. E a Santa Catarina pode ter isso também. O que nós vemos hoje? Nós vemos empresários investindo muito bem em turismo, no turismo lá no interior, lá no fundo lá do interior, você pega na serra, vai no Airbnb, vai no outros sites de turismo, de aluguel. Maravilhosos. Você vê locais sensacionais, olha, com uma qualidade de turismo, um turismo de qualidade mesmo, mas sabe? E o acesso? Mas o acesso, aí é que eu quero chegar. Mas aí você pega o acesso, e não só na Serra, você pega lá em Praia Grande, você pega em locais onde tem balonismo, onde tem... Mas só que o acesso é terrível. Então, poderia ter muito mais, já tem um bom volume de turistas, mas poderia ter muito mais, e o governo poderia olhar com carinho para essa gente que está investindo tanto em turismo de qualidade nessas regiões, para atrair um turismo que gasta, que consegue ter um gasto mais elevado, mas não tem estrutura. Tem algo que eu acho interessante, e eu vou dar o exemplo do Sul, que é onde eu moro, né? Nós percebemos o quê? Nós temos lá um grande potencial. É como a Maria Helena colocou. Nós temos o mar e nós chegamos à serra em 40 minutos, 1 hora. Nós estamos na serra. Então, veja bem o potencial disso, do mar à serra. E vários municípios que têm atrativos. Uva Guete, em Uruçanga, capital da gastronomia italiana, em Nova Veneza. Mas o que eu defendo como jornalista nesse setor do turismo, e eu acho que é interessante, que os municípios eles possam se unir e que as associações trabalhem o turismo conjunto. Você falou uma coisa muito importante. Porque veja, alguém que vem de São Paulo não vai ficar um dia, porque Nova Veneza é um dia, dois no máximo. Não vai ficar 1 semana em Nova Veneza. Então ele vai conhecer Uruçanga, Nova Veneza, e vai ficar, sabe? Mas o turismo é assim. Mas o turismo hoje em dia mudou. Mas eu ainda vejo, Marcelo, que ainda não tem essa união. Mas não tem. E vou te dizer, é uma das áreas que a política partidária atrapalha muito.
porque um prefeito é do partido, o outro é do outro partido, cada um cuida do seu quintal. E não guardam as bandeiras. E aí as bancadas regionais vêm com tudo e são fundamentais para mudar essa consciência dos gestores municipais de que é preciso pensar regionalmente. Se você pensar o turismo regionalmente é uma coisa, se você pensar na sua cidade, aí vai a outra, não tem o mesmo resultado. Não tem o mesmo. Você falou uma coisa muito importante, desenvolvimento regional do turismo. Perfeito. E uma coisa é quem está na pasta do turismo também, né? Isso é importante. Nós tivemos um grande secretário chamado Vinícius Lumertz, chegou a ser ministro, inclusive, né? Mas quem tem sido colocado nos últimos anos na pasta, né? Eu lembro que alguns anos atrás, no meio oeste, surgiu a Rota da Amizade, ali entre Videira, Treze Itilhas, Fraiburgo, que é uma região com potencial enorme. Treze Itilhas é um pouco mais avançado do que Videira e Fraiburgo, mas tem. E aí eles criaram, por exemplo, um projeto muito interessante, que eles criaram um selo de qualidade. Então, cada ambiente comercial, quanto mais cursos, ações fizessem para a melhoria do atendimento e da sua estrutura, ele ia ganhando selo. Então, era o selo prata, bronze e ouro, né? Ouro, prata e bronze, na verdade. Michelin. Era quase que a estrela, mais ou menos, a estrela Michelin do Oeste. Né? E aí, depois, isso foi perdendo força. Tinha até uma parceria com o Sebrae e foi perdendo força. Mas por que o Sebrae tem trabalhado bastante. Exato. Mas só que não está trabalhando regionalmente. Isso é algo que eu participei de cobranças efetivas ao Sebrae. O Sebrae cuida de criar esses escritórios de empreendedores, cuida do turismo com a criação de rotas e caminhos turísticos em cada município, mas o Sebrae tem que dar essa contribuição e pode dar e tem uma potencialidade enorme para dar, como você falou, para desenvolver regionalmente. Mas até deu, Maria, nessa questão da Rota da Amizade. Só que aí que está. Mas aí questões políticas com o tempo foi parando. Até que, claro, o meio oeste tem uma dificuldade também, por causa de falta de aeroporto, dificuldade também de distância. Mas, enfim, né? E você pega uma região que tem um potencial turístico muito interessante, que é de termas e o turismo rural, que é o oeste, que ainda está com uma estrutura muito básica, com investimentos muito básicos, muito aquém, por exemplo, da Serra, muito aquém lá das Praias Grandes, muito aquém, principalmente do turismo do litoral. Mas né? realmente, assim, só para encerrar, porque né, o papo está muito bom, mas nosso tempo está terminando. Essa questão política realmente ela é importante. E eu vou citar mais um exemplo, o mesmo quase que eu citei, que é Nova Veneza, porque eu acompanhei essa história em Nova Veneza e lá existe uma briga muito forte entre dois grupos políticos. Então, um vence a eleição, tinha um projeto, o outro venceu a eleição, mas não deixou aquele projeto morrer. Desconstrói. Ele deu uma continuidade de trazer a gôndola, que hoje está lá, que é um dos únicos lugares do mundo onde existe uma gôndola original da Itália. E essa gôndola, esse projeto começou em um governo e foi levado adiante em outro. Então, quer dizer, aquela questão política, a rixa, por mais que ela fosse divergente, o governo continuou. E isso foi muito importante, sabe? Então eu vejo que os projetos que realmente vão trazer e vão impulsionar, eles merecem atenção. E a política precisa estar no meio disso para ajudar. É minha opinião. Não vai atrapalhar. São o melhor caminho para fazer com que isso aconteça. As bancadas, volta a dizer. Com certeza. Muito obrigada, Maria Helena, por sua participação. Obrigada, mais um querida. Política em Foco. Obrigada. Com certeza a gente se encontra em outras oportunidades. Beijão para todo mundo. E fique ligado na TVAL, porque você tem que saber o que acontece na Assembleia. Marcelo, muito obrigada por mais uma participação aqui no Política em Foco. Obrigado, Karina. Obrigado, Maria. É sempre uma alegria compartilhar esse espaço com vocês. Obrigado a todos que nos acompanham também. Como disse a Maria, todo mundo acompanhando a TVAL, que sempre traz aí as principais informações, os debates que fazem diferença na vida das pessoas. E esse programa aqui, que sempre discute temas tão importantes, né, e que é um prazer fazer parte desse programa também. Forte abraço. Obrigada a todos pela audiência e encerramos então mais um Política em Foco.